A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Aqui quem vos fala é missionário Vânia da Silva e estamos muito alegres porque chegamos no final da nossa revistinha dessa jornada sobre o Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa! Eu fui muito enriquecida nessas lições, aprendi muito, não é? E louvo ao Senhor por esta oportunidade tão linda que Deus nos concedeu de poder estar aqui junto com você fazendo essas pré-aulas. E já quero te avisar que o próximo trimestre, né, o segundo trimestre deste ano de 2025, nós também estaremos aqui juntamente com você para falar sobre esta linda próxima lição que vai se tratar de uma viagem pelo Novo Testamento, assim que terá muitas coisas maravilhosas esperando pela gente. Eu espero que você possa continuar aqui conosco para poder juntos nós prepararmos para poder ensinar a estes lindos e maravilhosos alunos juvenis para a glória do nome do Senhor. Amém? Portanto, no dia de hoje nós temos a nossa lição de número 13, que se intitula 400 anos de silêncio, não é? Existiu um silêncio, existiu um encerrar deste testamento, deste antigo pacto, e nós vamos falar sobre ele, o que foi que aconteceu neste período. Portanto, muito importante este período interbíblico, não é? E que você possa ter segurança também para poder ensinar esta maravilhosa lição para as nossas vidas. Como sempre nós dizemos, nós temos aqui disponível para você não somente o PowerPoint desta lição, como também nós temos o roteiro também que nós vamos estar dando para vocês, não é? Que está na descrição deste vídeo com os 3 tópicos e os 3 subtópicos. E hoje também nós temos uma folhinha muito especial, aquilo que nós vamos falar sobre os 4 impérios, não é? Tão importantes nessas lições que nós temos dado. Portanto, se você está preparado, então vamos lá, não é? Começar a nossa aula para o dia 30 de março de 2025. Portanto, o nosso texto áureo se encontra em Gálatas 4:4, que nos diz: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei." Tudo isso que nós estudamos no Antigo Testamento foi apenas uma preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus, para a vinda do Messias prometido. Muito bem. A leitura bíblica está no livro de Salmos, no capítulo 74, do verso 1 ao verso 9. E a nossa lição, o nosso estudo de hoje está dividido, como sempre, em 3 tópicos, que a primeira é chamada as advertências de Malaquias, ou seja, nós vamos falar sobre o que compõe e o que é que trata o livro do profeta Malaquias, o último profeta que fechou o Antigo Testamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre o Império Grego, porque este império deu-se neste período, principalmente do período interbíblico, deste tempo de silêncio. Entretanto, foi profetizado muito tempo antes disto acontecer. E em terceiro lugar, os 400 anos de silêncio. O que é que compõe? O que é que aconteceu neste tempo de silêncio? Amém? A Bíblia não provê muita informação sobre este profeta, entretanto, aquilo que nós sabemos, vamos estar falando aqui, amém? O seu nome Malaquias, o que é que quer dizer Malaquias? Meu mensageiro. Portanto, Deus usa este homem com este nome exatamente para trazer uma mensagem poderosa para o seu povo. Lembre-se que quando nós estamos falando aqui sobre Israel, sobre Judá, neste período antes deste silêncio, o povo já havia regressado do cativeiro. Nós estudamos a semana passada, foi uma lição muito linda. Se você não assistiu, por favor, volta lá, porque tem muita informação importante que vai ser a base para aquilo que nós estamos falando hoje. Amém? Então, nós vamos ver que neste período de tempo em que Malaquias profetiza a sua mensagem, o povo já tinha voltado do cativeiro,
já tinham reedificado o templo, já tinham reedificado os muros, as portas, tudo agora estava bem. Mas o que foi que aconteceu com este povo? Amém? Portanto, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento antes dos 400 anos de silêncio. Este livro foi escrito por volta do ano 430 antes de Cristo. E este livro vai repreender o povo de Deus, principalmente o sacerdócio, aqueles que estavam cuidando e deveriam zelar pela vida espiritual do povo de Deus. E então, Malaquias é usado pelo Senhor para trazer uma admoestação por causa da desobediência deles, e ele faz isso através de algumas perguntas, de questionamentos ao povo do Senhor. Ele profetiza também a conclusão do capítulo 4 de Malaquias vai falar exatamente sobre a vinda do Messias. Amém? Portanto, é um livro muito curtinho, 4 capítulos apenas, muito importante que nós devemos, né? Se você puder, leia antes de poder você ensinar a palavra do Senhor neste próximo domingo. Muito bem. Então, nosso tópico número 1, as advertências de Malaquias. Quais foram essas advertências? Primeiro, o formalismo da religião, ou seja, o povo de Israel começou agora a simplesmente virar uma religião e uma religião formal. Ninguém tinha mais, não é, aquele amor, aquele cuidado pelas coisas do Senhor. Portanto, nós vamos ver este formalismo. Também nós vamos falar sobre os dízimos e ofertas. Mas, irmã Vânia, isso é ainda atual? Sim, é atual. Está na palavra de Deus e deve, não somente foi praticado no Antigo Testamento, mas deve continuar sendo praticado no dia de hoje. Nós vamos ver sobre isso. E em terceiro lugar, a ingratidão a Deus. Você pode imaginar que um povo desse, depois que tudo que eles passaram, depois de tudo aquilo que nós já aprendemos sobre o povo, como foi levado, como voltaram e ainda assim estão ainda ingratos a Deus, meus queridos? Vamos ver. Portanto, o formalismo da religião. Vamos ler em Malaquias capítulo 2, versículo 1, 8 e o 9, para ver o que Malaquias fala sobre isso. Ele disse: "E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós." A primeira menção dele disse: é para vocês. E ele continua dizendo: "Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos." E ele continua no verso 9: "Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei." Meus queridos, aqui Deus ele está tratando especialmente com os sacerdotes. E Deus ele coloca uma mensagem, uma palavra dizendo através de Malaquias que Deus os faria desprezíveis, que eles o povo ao vê-los, ninguém ia dar crédito, ninguém ia ter nenhuma autoridade dele sobre eles. Então, por que Deus ele faz isso? Porque estes grupos de pessoas, chamados os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis de ensinar a lei, responsáveis de poder trazer e fazer sacrifícios pelo povo, responsáveis de poder liderar o povo no caminho do Senhor, na presença do Senhor, na lei do Senhor, no mandamento do Senhor, fazer com que eles guardassem o mandamento do Senhor, e este povo, ou este grupo de pessoas, estava fazendo exatamente o contrário. Eles eram os primeiros que estavam desobedecendo a palavra do Senhor, e por isso Deus foi muito taxativo com eles. E que importância, meus queridos, que importância para aqueles que estão em liderança. E aqui nós não estamos falando apenas de pastor ou da pessoa que é o presidente. Não, nós estamos falando qualquer pessoa no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, que tenha um papel de liderança. Seja você um professor de escola dominical,
musical, seja você um presbítero, seja você um evangelista, seja você um dirigente de congregação, seja você um dirigente de um departamento na igreja, meus queridos, nós temos uma grande responsabilidade diante das nossas mãos, diante dos nossos olhos, que nós não podemos deixar ou fazer como aqueles estavam fazendo acepção de pessoas na lei, ou seja, eles escolhiam a quem ajudar, eles escolhiam a quem fazer o reto e o justo e criar e fazer o juízo àquelas pessoas. Portanto, meus queridos, que nós possamos aprender através desta lição tão poderosa. É verdade que nós não poderemos aqui gastar muito tempo, porque temos muita coisa à nossa frente, mas que esta lição esteja muito perto do nosso coração, que o temor de Deus esteja sobre nós, para que quando nós estejamos sendo usados, Deus nos coloque numa posição de liderança, qual seja ela, que nós possamos fazê-la com tremor diante de Deus. Amém? Mas olha só o que ainda diz Mateus 23:1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. E ele disse o quê? Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, dois grupos de pessoas que nós vamos falar sobre eles no penúltimo tópico. Portanto, nós vamos ver que na cadeira de Moisés, não é? Olha aqui, se você não sabe o que se trata essa cadeira de Moisés, em cada sinagoga havia, não é? Dentro daquele templo havia uma cadeira especial que sentava-se a pessoa principal daquela sinagoga. Fosse o sumo sacerdote, fosse um sacerdote, fosse um escriba, fosse um fariseu, e em muitas sinagogas eles tinham uma cadeira assim. E essa pessoa era a pessoa que trazia o ensinamento, trazia juízo, ouvia as causas. E então Jesus ele dizia que na cadeira de Moisés estava quem? Estavam os escribas e os fariseus. Esta, por exemplo, foi uma foto que nós tiramos quando nós estivemos na sinagoga em Betsaida, não é? Junto ao mar da Galileia. E aí é um tipo, não é? Para que vocês possam ver ilustrado o que era esta cadeira de Moisés. Mas o que é que Jesus queria falar com isso? Ele disse: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Ou seja, o que estes líderes estão falando para vocês, vocês pratiquem tudo o que eles estão dizendo, mas não procedais em conformidade com as suas obras, ou seja, com as obras dos fariseus nem dos escribas. Por quê? Jesus dizia: porque eles dizem e não praticam. Ou seja, eles pregam, 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 falam, 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 dizem, 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 mas eles não praticam aquilo que eles pregam. Meus queridos, o nosso testemunho vale muito. O nosso testemunho fala muito mais. As palavras, elas podem ir ao acaso. As palavras simplesmente podem ir ao vento, mas o nosso testemunho, a nossa prática, a nossa vida na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, é o que os homens estarão vendo, aleluia, é o que os seus alunos estarão observando em você. Por que que nós dizemos sempre que vocês, como professores, eu como professora, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que fazer, eu tenho que praticar aquilo que eu ensino com a minha vida. Por quê? Porque os meus alunos estão de olhinho, ó, fixo em você para ver se você realmente faz o que você está pregando ou o que você está exigindo deles. Então, se você diz: meu filho, vai orar, vai ler a Bíblia, então seja o professor a primeira pessoa a fazer isso, amém? Então, Jesus dizia também: estes fariseus, estes escribas, eles falam muito, mas as obras deles não coincidem, não têm conformidade com aquilo que eles estão pregando, amém? Muito bem. O nosso segundo subtópico diz dízimos e ofertas. Foi um ponto que Malaquias esteve ali também falando. Um ponto que não foi Malaquias, foi Deus que estava dizendo ao seu povo, reclamando dele sobre a questão de quê? Dos dízimos e ofertas. Muito bem, irmã Vânia.
esse negócio de dízimo e oferta, de onde é que surgiu isso? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 23 nos diz: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Portanto, este foi o mandamento do Senhor para o seu povo. Isso está descrito no livro de Deuteronômio. Antes disso estar escrito em Deuteronômio, nós já vimos que Abraão, ele pagou os seus dízimos diante de Melquisedeque. Então, esta prática do dízimo foi posta para nós, não pelo homem, não pela igreja, mas pelo nosso Deus. Muitos dizem por aí, isto foi coisa somente do Antigo Testamento. Não, meus queridos. Nós, como igreja, nós cremos em toda a Bíblia Sagrada. Não é somente no Novo Testamento. Nós cremos no Velho Testamento também. E no Velho Testamento foi lá aonde Deus, ele colocou isso como princípio para o seu povo. E nós, como povo de Deus, também fazemos a mesma coisa. E qual era o problema que agora Malaquias, neste tempo da história, ele vem colocar o dedo, não é, na ferida do povo de Deus? Por quê? Olha o que Deus diz. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Seu aluno pode dizer: mas, professora, Deus é rico, Deus ele é o dono da prata e do ouro, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dízimo. Na época lá, Deus não precisava de ovelha, nem de vaca, nem de cereal, nem do fruto da terra. Deus é espírito, Deus não come, Deus não vê nada disso, Deus não quer nada disso. Mas olha só o que é que ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Jesus ele responde, Deus ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Meus queridos, você pode ver Deus falando para este povo e disse: o homem pode roubar a Deus? Parece uma coisa impossível, né? E ele disse: mas como é que nós estamos roubando? E ele disse: nos dízimos e nas ofertas. Ele disse: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aleluia. E ele ainda continua dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, a casa do tesouro era a sinagoga, era o templo, é a igreja. Amém? Para que haja, olha aí o segredo. Para que Deus ele precisa dos dízimos e das ofertas? Não é para Deus. Nós não estamos, Deus não precisa lá no céu de dinheiro, mas ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, Deus sabe que a igreja ou a sinagoga naquele tempo havia sacerdotes, levitas. Hoje nós temos pastores, temos obreiros, temos missionários. E para que nós usamos, o que nós fazemos com o dízimo e oferta, irmãos? Exatamente para poder suportar, para dar mantimento. Naquele tempo, você precisava somente de trazer o óleo da oliveira e colocar no candelabro para acender. Mas hoje aqui nós temos um departamento do governo ou da cidade que está incumbido de gerar a eletricidade para você. Aqui nos Estados Unidos, no meu estado, é chamado Florida Power Light. Ou seja, lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que era aquela companhia Light, né? Muito bem, você tem que pagar. Se você não pagar, você não tem luz na sua casa. A igreja, da mesma maneira. Tem que se pagar o templo, tem que se pagar o aluguel, tem que se pagar os missionários, tem que se pagar o salário do pastor. Sim, ele é digno. Aleluia. Portanto, Deus estava dizendo a este povo:
Vocês me estão roubando. Quando o quê? Quando vocês não trazem os dízimos e as ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E depois, ele disse, depois que vocês derem, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Meus queridos, Deus ele não nos está pedindo 90%. Deus ele pede 10%. O dízimo é 10%. E por quê? Ele permite-nos que nós possamos viver com os outros 90 e que nós possamos, não é, trabalhar, nos organizarmos para poder viver com estes 90%. Mas ele diz: se nós assim o fizermos, o que é que acontece, meus queridos? A bênção de Deus cai sobre nós. Agora eu quero chamar a atenção de você, porque muitas pessoas hoje tentam pagar o dízimo como uma barganha, como para que comprar a Deus. Olha, eu estou dando dízimo, Deus tem que me abençoar. Eu estou dando dízimo, eu estou dando minha oferta, então Deus tem que me prosperar. Deus tem que me dar um carro novo, Deus tem que me dar uma casa nova, Deus tem que me fazer isso, isso, isso. Não, meus queridos. A questão do dízimo é uma questão de obediência. Nós damos aquilo que ele nos pede. Por quê? Você já parou para pensar que o seu trabalho, a sua força que você tem para ir para o trabalho todo dia da semana, a saúde que você tem, se Deus não tiver dado, aberto a porta de um trabalho para você, se Deus não tivesse dado saúde para você, se Deus não tivesse dado fôlego para você, capacidade para você, aonde você pensa que você estaria? Aonde é que eu penso que eu poderia estar fazendo? Assim que foi Deus que tudo me deu, e eu tenho o prazer, e eu tenho a alegria de devolver a Ele 10%, ficando com 90%, aleluia! Para quê, meus queridos? E destes 90, Deus ele vai abençoar. Quando nós obedecemos sem nenhuma agenda por trás para poder tentar querer, né, buscar algo mais de Deus, porque olha, eu estou sendo fiel. Irmãos, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Porque Deus, ele colocou o princípio aqui e nós temos simplesmente que obedecer. Amém. Portanto, o que é que nos diz então Mateus 23:23? Ai de vós! Jesus falando para os fariseus da sua época. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dais o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E muitos usam este versículo para dizer: olha, meu olha, tá aqui, ó. Este versículo está dizendo que a gente não precisa mais. Isso foi coisa para o Antigo Testamento. Vamos ler o versículo bem. O versículo diz: deveis, porém, fazer estas coisas. O quê? Guardar a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Muito bem. Mas ele continua dizendo: e não devemos omitir aquelas. Quais? A do dízimo. Amém. Então, meus queridos, o povo de Deus havia simplesmente deixado a casa de Deus abandonada. Deixaram tudo e disse: olha, cada um cuidando da sua coisinha, da sua casinha, dos seus bens, todo mundo amontoando as suas riquezas e a casa de Deus. Lembre-se, esta foi a casa que o profeta Ageu e Zacarias disse para o povo: vamos, levantemos a casa do Senhor. Esta glória desta casa será maior do que a primeira. E agora esta casa estava abandonada. E Deus estava dizendo para este povo: vocês têm que trazer de volta, vocês estão me roubando. Irmãos, isto é forte. Isso é muito forte. Deus dizer para a pessoa, dizer para o seu povo: vocês estão me roubando. Amém. Terceiro tópico. Aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. Aleluia. E que alegria, irmãos. Que alegria é quando a gente dá lá no nosso envelopezinho, ou quando você coloca lá no gasofilácio da igreja, não é? Da maneira que as pessoas queiram dar. E você paga o seu dízimo, você devolve ao Senhor com alegria, não é com tristeza, não é: "Ai, meu Deus, e agora? Me vai faltar". Vai não. Se você fizer em obediência, não vai faltar não. O versículo, Deus disse: "Se você fizer, vocês vão provar de mim uma maior abastança". Deus, ele não vai deixar faltar. Mas quando no nosso coração nós já estamos dando como que empurrados, como que obrigados, aí, meus queridos, desculpa, mas não vai ter nenhuma abastança, não vai nem ter nenhuma porta do céu, não vai ter nenhuma janela aberta caindo bênção, porque o nosso coração não está correto diante do Senhor e nós não estamos pagando o dízimo com obediência e amor ao Deus que nós servimos e à sua casa, no intuito de trazer abastança e trazer suporte à sua casa. Amém. Aleluia. Muito bem. Mas a terceira advertência, a ingratidão a Deus. Você pode imaginar que este povo, depois de tudo isso, com uma história atrás nas suas costas de tudo que eles passaram, desde que eles saíram de Israel para ir para o cativeiro, 70 anos do cativeiro, agora voltaram com rejúbilo, ou construíram os muros, construíram as portas, construíram o templo. Os anos se passam e agora, sabe o que aqui está acontecendo? Este povo tem uma ingratidão no serviço a Deus. Meus queridos, servir a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Eu me lembro que quando muito pequena, meu pai me ensinou desde muito jovem a trabalhar na casa de Deus. E pela graça do Senhor, Deus ele me tem dado nestes anos de vida que eles me têm dado, de poder trabalhar para o Senhor. Trabalhar, muitas vezes, incansavelmente. E aqui não vai nenhuma honra, nem nenhum confete para a irmã Vânia, não. Não. É pela graça do Senhor Jesus. Mas nós entendemos que nós devemos ser gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos e podermos trabalhar no serviço do Mestre. Meus queridos, quantas pessoas estão por aí que Deus não chamou e você tem este privilégio, seja uma posição pequena ou seja uma posição grande, você deve dar graças a Deus e você deve ser grato. Mas olha só o que é que estava acontecendo no tempo de Malaquias. Olha aí. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, disse Deus, né? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Por que que ninguém tem temor a mim? Dizia Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, a quem? Olha aí mais uma vez, a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Oh, meus queridos, Deus estava contendendo com o seu povo, aleluia. Deus estava dizendo para eles: consertem-se, entrem no caminho, olha. E nós podemos dizer a mesma coisa. Quando nós vemos no arraial da igreja nos dias de hoje e vemos tantas coisas acontecendo, nós podemos dizer: ó Senhor, a palavra de Deus é a mesma. Em que desprezais, aleluia. E Malaquias 1:13 diz: "E dizeis", olha só, olha o que os sacerdotes estavam dizendo.
Eis aqui que canseira. Ah, tem que ir para a casa do Senhor, tem que ir lá, tem que pregar, tem que evangelizar, tenho que ensaiar, tenho que cantar no coral, tenho que dirigir as senhoras, tenho que dirigir a escola dominical. Ai, meu Deus, que enfado! Essa gente não merece, não precisa. Queridos, quem não precisa, ou quem é ingrato, muitas vezes, somos nós que recebemos a posição. E ao invés de nós usarmos os talentos que Deus nos deu, olha só, e dizeis: "Eis aqui que canseira!" E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Meus queridos, a lei previa que quando uma pessoa trouxesse a sua oferta ao Senhor, ela traria do melhor das suas ovelhas, ela traria sem mancha, sem mácula, ou aquilo que ele havia criado, aquilo que ele havia posto, aleluia, aquilo que ele havia trabalhado. Mas olha aí o Senhor dizendo: os sacerdotes roubando as ovelhas, trazia o roubado para poder oferecer ao Senhor. Trazia ovelha coxa, trazia ovelha enferma, cheia de carrapicho, cheio de enfermidades, trazia o pior que tinha e dizia: "Está aqui, ó Deus". Oh, aleluia! Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde de oferecer ao Senhor o melhor da nossa fazenda, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa juventude, o melhor para o nosso Deus, aleluia. Deus não precisa do resto. Deus não é ferro velho. Deus não é aquele pobrezinho que está na estrada que você simplesmente dá um pão duro para ele comer. Não, meus queridos. Deus, ele tem a primazia. Aleluia. Ele tem que ter a primazia nas nossas vidas. Malaquias, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Aleluia. E ele diz: vós dizeis, olha só o que eles estão dizendo: inútil é servir a Deus. Meus queridos, isto é uma abominação. É inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quanta ingratidão! Que o Senhor nos guarde, que esta lição seja uma lição que você possa inculcar na vida dos seus juvenis, que eles possam entender a dimensão e eles possam entender a beleza de servir a Deus e que nós possamos servi-lo com excelência, com primazia, com o melhor que nós temos diante do Senhor. Se eu posso dar o meu melhor, se eu posso dar, ralar, suar, dar o meu sangue lá no meu trabalho secular, meus queridos, na igreja do Senhor Jesus, não pode ser de menor categoria, tem que ser o melhor. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe para que você possa tomar e trazer isto para os seus alunos. Aleluia. Mas em segundo lugar, o Império Grego. O que se trata do Império Grego? Vamos ver a ascensão deste império, vamos ver a influência deste império e vamos ver o que nós chamamos da revolta dos Macabeus. Vamos lembrar que o tempo do Império Grego foi exatamente neste tempo do silêncio de Israel. E é por isso que na Bíblia Sagrada não vai ter muitas informações. Por quê? Porque foi no tempo do silêncio.
E se Deus não falou, para que a gente vai inventar dizer: "Olha, Deus disse isso, aquilo"? Não, Deus não falou. Foi silêncio. Não houve profecia, não houve manifestação, até que 400 anos se passaram e então o silêncio se rompe com a pessoa do João Batista. Amém. Antes de nós podermos falar sobre este império grego, nós gostaríamos de falar sobre uma das pessoas mais importantes deste império, que foi o que fez este império crescer e tomar a dimensão que ele teve. Através de quem? De uma pessoa que talvez os seus alunos já conheçam porque estudaram na história, né, na escola, sobre Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Alexandre não somente foi o rei da Macedônia, da Grécia, do Império Grego, mas ele também foi um grande militar. E ele teve uma extensão na proporção do seu império grandíssimo, ou seja, ele foi aquele que ligou o império do Oriente ao Ocidente. Ele não somente venceu o Império Medo-Persa, lembra-se que foi um império muito grande, na época de Esdras, Neemias, Ester, não é? Mas ele conquistou o Egito, conquistou a Índia, conquistou várias cidades e países na Europa, no Oriente, em todas as partes. Ele foi o maior, não é, império que houve de extensão em tão pouco tempo. Portanto, nós vamos ver que Alexandre, o seu pai se chamou Filipe II da Macedônia. O seu país, o lugar aonde Alexandre ele nasceu, foi na Macedônia. A sua mãe era chamada de Olímpia. E nós vamos ver que ele nasceu na cidade de Pela, na Macedônia, e ele foi educado pelo grande filósofo Aristóteles. Ele foi muito cedo na sua vida, o seu pai começou a treiná-lo militarmente e ele foi preparado. Ele foi um grande general, um grande estrategista de guerra, e por causa disso, nós vamos ver a expansão tremenda que ele teve. E ele reinou desde o ano 334 até o ano 323. Apesar de fazer grandes coisas no período de 20 anos, ele morre com 32 anos de idade. Ele difundiu o helenismo. Helenismo é o mesmo termo para a Grécia. E nós vamos ver que como foi que ele difundiu isso? Em todos os lugares, em todas as cidades em que Alexandre o Grande ele chegava, que ele conquistava, ele não somente ele colocava pessoas do seu governo, do seu país ali, para poder ensinar a língua grega para aqueles países, para aquelas novas cidades que ele havia conquistado. Não somente isso, mas a arte, a literatura, esportes, a medicina, a construção de teatros, ginásios, hipódromos, templos para os seus deuses, tudo isso, quando ele chegava, ele dava aquela avançada na cidade, não é? E construía tudo aquilo em poucos tempos, e ali ficava uma base, não é? Grega naquele lugar. Isso era o que ele fez em todos os lugares por onde ele andou, difundindo assim. E o que acontece com isso, principalmente através da língua do grego, é que em pouco tempo, ou seja, em 20 anos, o idioma grego foi falado em várias partes do mundo. E isso, meus queridos, ajudou muito na propagação do evangelho, porque nos tempos do Novo Testamento, nós vamos ver não somente pessoas, discípulos gregos, não é? Nós vamos lembrar que Lucas, por exemplo, ele era grego, não é? Houveram muitos apóstolos, discípulos que trabalhavam junto com o apóstolo Paulo, que não somente trabalhava com ele, mas que falavam grego também. Amém? Era uma língua como no dia de hoje, como o inglês, que todo mundo falava. Amém? Muito bem. Esta é a expansão do Império Grego, não é? Então nós vamos ver aqui que alcançou nossa mente aqui, você vai ver Macedônia e Grécia, não é? Trácia,
toda esta parte do Oriente, no Egito também ele venceu, chegando até mesmo, como já falamos, até a Índia, amém? Portanto, este grande império, não é? A ascensão deste império. Nós vamos ver, mas irmã, se foi no tempo do silêncio, não tem nada na Bíblia sobre ele. Tem, amém? Nós vamos ver que ele foi profetizado através da pessoa de Daniel. Se vocês lembrarem da estátua de Nabucodonosor, vocês vão lembrar que a cabeça de ouro foi o Império Babilônico. Os braços e o peito de prata foi o Império Medo-Persa. Mas o ventre daquela estátua, que era feita de cobre, foi e representava o Império Grego, o terceiro império mundial que houve neste mundo, não é? Então, a ascensão deste Império Grego nós vamos encontrar em Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7, que diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. E depois de ti, né, Daniel falava para o Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Amém? Daniel 7,6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante, ou seja, um outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Você vai ver assim, você vai ler, meu Deus, que coisa é esse? 4 animais, um leopardo, 4 cabeças, 4 asas, o que é isso, Vânia? Muito bem, para poder nós explicarmos isso, vocês vão ver aqui no cantinho dessa folha, os 4 impérios. Isso foi uma folhinha que eu preparei para uma das classes do meu pai, pastor Euronides, em escatologia, e aqui está para vocês, não é? Que fala sobre os diferentes 4 impérios que houveram, não é? Então nós vamos ver que houveram 3 profecias sinóticas que evidenciaram os tempos desses 4 impérios, não é? Até o milênio, no caso. Então, um que está no capítulo Daniel, capítulo 2, outro em Daniel, capítulo 7 e em Apocalipse. 2 dessas visões foram dadas a Daniel e a outra foi dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar esta folhinha aqui, que vocês poderão baixar, vocês poderão imprimir, usar da maneira como vocês queiram, para o seu recurso próprio ou para qualquer outra pessoa que necessitar. Amém? Muito bem. Neste lado esquerdo da folhinha, vocês vão ver este leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que vai representar este leopardo. Ele representa o Império Grego, ok? E você vai dizer, por que 4 cabeças? Por que 4 asas? Porque quando Alexandre o Grande, ele faleceu, ele morreu com 32 anos de idade, o seu império, este império grandíssimo, foi dividido para 4 dos seus generais, ok? 4 cabeças, 4 generais, 4 pessoas. E você vai ver aí, leopardo com 4 cabeças e 4 asas é a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. Ou seja, 4 pessoas. A primeira foi Cassandro, ele foi um dos seus generais. E Cassandro, ele ficou no domínio daquilo que era o território da Grécia e da Macedônia. O segundo general se chamava Lisímaco, ok? E Lisímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor. O terceiro lugar, Ptolomeu I, que ficou com o Egito. E o quarto, que foi Seleuco I, que ficou com a Síria e o Oriente Médio. Portanto, 4 cabeças, 4 generais, 4 asas, 4 locais, aonde esses impérios eles prevaleceram, aonde o domínio deles prevaleceram. Portanto, aí fica para vocês, vocês poderão ver no mapa anterior que nós já falamos,
os locais aonde eles estavam alocados, cada um desses generais, na divisão deste grande reino do Império Grego. Amém? Muito bem. A influência do Império Grego, que influência foi que nós vemos, não é? Como nós já dissemos, não somente o idioma, a arte, não é? A literatura, o esporte, filosofia. Grécia tinha os grandes filósofos vinha da Grécia, o próprio, não é? Alexandre o Grande teve Aristóteles como o seu mentor, como seu educador. Não somente isso, mas a medicina. Os gregos, eles avançaram muito, não é? Na medicina. E sem falar da questão dos seus deuses, do panteão que eles tinham, dos seus deuses. João 19:20 diz o quê? E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em quê? Hebraico, grego e latim. Muito bem. Lá em cima, na plaquinha que estava em cima na cruz de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus, estava escrito em 3 idiomas, e um deles era o grego, porque era falado. Amém? Por causa desta helenização. Muito bem. Atos 17:20. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, nós vamos ver que quando Paulo ele vai para Atenas, ou seja, na Grécia, vocês vão lembrar da visão que ele teve. Passa Macedônia e ajuda-nos, ok? Era o mesmo local ali. Então nós vamos ver que este mesmo Paulo, ele fica vislumbrado de ver tanta idolatria, até mesmo um altar ao Deus desconhecido, aquilo que eles nem imaginavam existir, ele já tinha um altar somente para poder se certificar que estava servindo a todos os deuses. Amém? Muito bem. Se vocês verem aí neste gráfico, em cima aqui nesse lado esquerdo, vocês vão encontrar o que era o Acrópolis, aonde tinha o panteão, aonde tinha muitos templos para os deuses gregos. Do outro lado, ok, havia uma rocha que era chamado de Areópago, e neste Areópago era onde, não é, os grandes filósofos, os ensinadores, os juízes, eles sentavam, debatiam, ele ouviam, né, as filosofias e as sabedorias de outras pessoas. E o que é que acontece? É que Paulo, quando chega falando da ressurreição, falando de Deus, eles levam a Paulo para o Areópago, para este lugar, para poder ouvir de Paulo o que era esta novidade que ele estava falando de ressurreição de mortos, desse Jesus, como eles diziam, desse Jesus defunto que ressuscitou. Amém. Muito bem. Este hoje é o que nós chamamos do Acrópolis. Ainda hoje, não é? Ainda está as ruínas de tudo aquilo que estava no Acrópolis, ainda nós podemos encontrar ali na Grécia. Mas também nós vamos encontrar aqui esta é a entrada e a subida para o Areópago, para esta grande pedra que ali tinha, aonde as pessoas poderiam escutar e dar palestras ali. Então você sobe por esta escada aqui e tem uma plataforma, né, feita numa rocha, aonde as pessoas e foi ali, e é aqui, meus queridos, aonde o apóstolo Paulo esteve falando, debatendo, dizendo para aqueles atenienses sobre a pessoa de Jesus e sobre a ressurreição. Amém? Quando a gente olha, né, esta foto eu tirei desde o Acrópolis, então você pode ver lá o Areópago lá embaixo, não é? E então está lá até o dia de hoje para poder provar que a palavra de Deus ela é verdade. Aleluia. Muito bem. 1 Coríntios 1:22 nos diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam o quê? Sabedoria. Muito bem. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O nosso terceiro tópico vai falar sobre a revolta dos Macabeus. Os Macabeus foram um grupo de judeus que eles eram guerreiros. O pai com seus 5 filhos, eles lutaram
lutaram contra o Império Seleucida. Por quê? Lembra do mapinha que nós fizemos de Seleuco I, que foi um dos grupos, não é? Um dos generais que ficou com a maior parte, com a expansão maior que dava na Síria e todo o Oriente Médio, inclusive Israel. Então, os reis seleucidas, eles não somente entraram em Judá, mas eles foram muito cruéis, com o afã de poder colocar a cultura grega no povo. O que aconteceu especialmente com este Império Seleucida? Eles destituíam os judeus de fazer tudo aquilo que era da sua cultura. Ou seja, eles não podiam guardar o sábado, eles não podiam circuncidar seus filhos, eles não podiam fazer as suas festas, eles não podiam oferecer os seus sacrifícios. O templo do Senhor em Jerusalém, ele foi invadido com estátuas de grandes ídolos da Grécia, e então, principalmente um homem, um imperador que se chamou Antíoco Epifânio. E este homem foi tão cruel, foi tão maligno, ao ponto de chegar dentro do templo do Senhor, dentro e oferecer um porco no altar de sacrifícios, trazendo assim uma abominação para aquele lugar. E, meus queridos, isto revoltou o povo de Israel. E esta família, que o pai se chamava Matatias, e juntamente com seus filhos, eles começaram a lutar contra a este império, contra este rei. E não somente eles libertam o templo, eles libertam a Judá, mas eles fundam a dinastia dos Asmoneus, que eram eles. E eles conseguiram, eles governaram a Judá entre o ano 167 até o ano 37. E o que é que acontece? E por que que nós estamos falando nisso? Existe apenas uma menção que conecta essa história dos Macabeus, dessa revolta judaica, com a Bíblia Sagrada. Lembre-se que o livro dos Macabeus, ele está posto na Bíblia Católica. Entretanto, estes livros, apesar de serem livros históricos, não são livros canônicos. Por quê? Porque foi no tempo do silêncio. E se Deus não falou, não pode estar e não pode se encontrar como canônico, como santo, separado, enviado por Deus. Amém? Na celebração da rededicação do templo, a tradição da história diz que eles apenas tinham azeite para um dia. Entretanto, durante os 8 dias da festa, o azeite se multiplicou e eles tiveram azeite por todos os 8 dias daquela celebração. E esta festa de rededicação do templo era chamada, na época de Jesus, a festa da dedicação. Isso mesmo, foi uma das festas que Jesus estava quando ele foi ao templo. Amém? E João 10:22 nos diz: E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Jesus, ele foi acusado severamente durante esta época pelos judeus, mas o que é que nós queremos mostrar aqui é que durante este tempo de Jesus havia esta festa da dedicação, e esta festa da dedicação foi do templo que os macabeus eles fizeram. Amém? Muito bem. Então, os macabeus, ou a dinastia dos Asmoneus, foi aquela que foi contra o Império Seleucida. Muito bem. Então, a festa da dedicação do templo, conhecida no tempo de Jesus com este título, hoje é chamada atualmente de Hanukkah ou Chanukah, não é? Ou também chamada de Festa das Luzes. E eles então acendem o menorá durante cada dia da celebração, eles acendem uma parte do menorá. Muito bem. Terceiro e último lugar, os 400 anos de silêncio.
Vamos ver sobre a ausência da profecia, os grupos religiosos e a vinda do Messias. Amém? Muito bem. Os 400 anos de silêncio, Deus já havia falado, dito que haveria de encerrar este capítulo para o povo. E a Bíblia nos fala que houve uma ausência. Depois de Malaquias, encerra-se e novamente vamos ver Deus falar através de João Batista, quando chega a plenitude dos tempos, como nós já vimos em Gálatas 4:4. Amém? Salmo 74, versículo 9 nos diz: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Livro de Ezequiel 7:26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. E olha o que é que Amós, capítulo 8, 11 e o 12 nos diz. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha aí, meus queridos, irão errantes de um mar até outro e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Amém. 400 anos de silêncio, aonde não houve manifestação, aonde não houve profecia. Você pode imaginar agora, e é por isso que Deus não poderia ter enviado Jesus assim. Por isso que Deus ele envia João Batista como a voz, clamando no deserto, preparando o caminho. Por quê, meus queridos? 400 anos de silêncio que o povo não ouvia, que o povo ficou estagnado. Agora precisava novamente Deus começar a reavivar os corações em preparação para este caminho do Messias que viria. Amém. Aleluia. Durante este tempo de silêncio, o que é que houve? Principalmente no tempo do Império Grego, nós vamos ver que surge, devido a esta manifestação e a esta grande influência grega em Judá, nasce então, funda-se grupos não somente religiosos, mas nacionalistas, que eles vêm para poder cuidar, zelar, para que a palavra não morresse por inteiro da mente e do coração do povo. Amém? Muito bem. Estes grupos que a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e nós vamos falar muito sobre eles quando nós falarmos no próximo trimestre sobre a viagem pelo Novo Testamento. Mas gostaria de deixar aqui apenas os 4 principais, que era, em primeiro lugar, o partido dos fariseus, que era um partido religioso. Este era um grupo conservador que eles reacionavam à influência grega, ou seja, eles não queriam a influência grega de jeito nenhum, diferente dos saduceus, que amavam, que abriram seus braços e disseram: bem-vindo, Grécia, ao nosso encontro. Nós vamos ver que também os fariseus, ele era o grupo maior, mais popular e mais importante da época, principalmente no Novo Testamento. Este grupo dos fariseus, eles criam em anjos, eles criam na ressurreição, eles criam na vida futura, não é? Na vida pós-túmulo, e eles davam muita ênfase à guarda dos mandamentos, da tradição dos anciãos e dos rituais. Eles eram severos. É por isso que Jesus dizia: olha, vocês estão lá, guardam, lavam mão, lava copo, mas cuidado, vocês por dentro estão como túmulos caiados. Amém? Muito bem. Mas aí, Nicodemos, por exemplo, que aceitou a Jesus, era fariseu, não é? Nós vamos ver que Saulo de Tarso, ele era fariseu dos fariseus, não é?
e Gamaliel também. Muito bem, o partido dos saduceus, que também era um partido religioso, era um grupo mais aristocrata, eram ricos, eram pessoas foram os maiores opositores dos fariseus. Quando o fariseu dizia uma coisa, o saduceu falava outra, não é? Associados ao poder, às riquezas e o sumo sacerdócio. Então eles buscavam maneiras de poder tirar vantagem do povo, tirar vantagem da política, tinha muita amizade com a política, para quê? Para poder ganhar favor para eles mesmos. Eles não criam em anjo, eles não criam em ressurreição, eles não criam em vida após a morte. Eles só criam, enquanto os fariseus criam em todo o Antigo Testamento, os profetas, o Pentateuco, não é? Os livros poéticos, os saduceus somente criam no Pentateuco como inspirado. E eles, como eu disse, abraçaram a cultura grega com toda, né, desfrutavam de toda aquela, ganância e luxúria que tinha dos gregos em Judá. Havia um terceiro grupo que era chamado os essênios. Este era um movimento asceta e este era um grupo extremista que vivia no deserto. Eles se vestiam de branco, tinham uma vida muito sectária e eles tomavam banhos rituais de imersão todos os dias. Eles rejeitavam a ressurreição do corpo, mas eles esperavam um Messias, primeiro um Messias sacerdotal e um outro político. Eles mantinham vários escritos. Eles tinham muitos escribas que eles copiavam livros, né, e rolos que guardavam entre eles, e uma grande comunidade destes essênios viviam junto ao Mar Morto, muito próximo ao lugar aonde foi encontrado os rolos do Mar Morto com as escrituras sagradas. E o último partido seria o partido dos Zelotes, que era um partido nacionalista. Era um grupo patriota com motivação, né, religiosa. Então eles tinham crenças muito parecidas com a dos fariseus, mas eles não aceitavam o governo de nenhum político sobre eles. Ou seja, Roma para eles era uma abominação. E eles buscavam a liberdade de Israel, principalmente do Império Romano, que foi muito, não é? Os zelotes foram muito ativos na época dos romanos. Nós vamos ver que a grande revolta dos zelotes, no ano 66 a.C., deu então e levou à destruição de Jerusalém por Roma no ano 70 depois de Cristo. Muito bem. Nós vamos ver que dentro do colégio apostolar de Jesus havia um homem, Simão o Zelote, que ele foi chamado pelo Senhor para ser seu discípulo. Amém. Muito bem, e está aí para você compartilhar com os seus alunos também. Sendo assim, Mateus 23:4 nos diz o quê? Pois atam, isto é, os fariseus, não é? Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Olha aí. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos pilatérios, alargam as franjas das suas vestes, não é? E que mais? Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Jesus até um dia falou uma parábola sobre isso, né? Sobre o publicano e sobre o fariseu, que o fariseu batia no peito, ó, eu não sou como esse aí, né? E o coitadinho lá atrás, disse, ai, Senhor, eu sou um triste pecador, não conseguia nem olhar para os céus. E Jesus disse, esse publicano saiu perdoado, pois o fariseu não é? Muito bem. Versículo 7. Amam mais o quê? As saudações na praça. Ou e a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, não é? Amam tudo esta parafernália humana que somente move e enche o ego da pessoa, não é? Era isso que os fariseus amavam. Atos 23:7, olha aí. E havendo dito isto, Paulo, né,
houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Por quê? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Amém? Então, estes eram os fariseus, eram os saduceus. E estes grupos, principalmente esses dois grupos religiosos, estavam sempre atrás. Aonde Jesus estava pregando o evangelho, meu Deus, ali estavam eles para poder tentar tirar alguma coisa, corromper o que ele estava falando, tentar destruir e tentar prender e tentar não permitir que o povo seguisse a Jesus, mas continuasse debaixo da escravidão dos fariseus e dos saduceus, que, como Jesus disse, eles fazem, né? Eles vão até o extremo do outro mar para fazer um prosélito e depois fazem aquele prosélito 2 vezes réu do inferno. Amém, meus queridos? Muito bem. E finalmente, esses 400 anos fala da vinda do Messias. Deus não deixou simplesmente abandonado. Deus preparou todas as coisas para a vinda do seu filho Jesus. Aleluia. O que é que diz Isaías 43? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, olha aí, Malaquias estava falando, trazendo uma palavra de condenação para muitos, mas ele traz aí dizendo: "Mas para vós que temeis o meu nome, porque sempre há remanescente, sempre há fiel", aleluia. Até mesmo na igreja de Laodiceia tinha fiel lá dentro, aleluia. Ele disse: "Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor." De quem é que ele estava falando? "E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." De quem é que Malaquias estava falando? Quem era este Elias? É claro, não era o profeta Elias, porque o profeta Elias já havia sido tomado para com Deus, mas ele profetizava e falava de quem? De João Batista, que viria com a unção, com a graça, com a mesma autoridade que houve com Elias, aleluia. E este foi o homem que abriu o caminho, foi ele que diz: "Voz do que clama do deserto, endireitai o vosso ermo, o machado já está sobre a raiz, aleluia. Preparai, não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias", aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Gálatas 4:4, que nós já lemos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aleluia. Meus queridos, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu agradeço a Deus por esses 3 meses que estivemos aqui juntos aprendendo a palavra de Deus. E eu estou muito feliz em dizer também que no próximo trimestre, a partir de abril, olha, nós temos aqui a nossa nova revistinha falando sobre uma viagem pelo Novo Testamento e teremos coisas lindas também para falar. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.